Transtornos alimentares, os mais comuns: anorexia nervosa, bulimia nervosa e compulsão por alimentação. Todos eles têm um fundo psicológico, tem a ver com a imagem que a pessoa faz do corpo dela e a ver também com os padrões de beleza de hoje em dia. Eu nunca fui completamente satisfeita com o meu corpo. Eu sempre achava que eu podia melhorar, me comparava com as outras pessoas, achava que eu estava gorda, que eu estava acima do peso, minha barriga me incomodava. E aos 14 anos eu desenvolvi uma anorexia. Bom, eu sabia que isso podia me prejudicar, que isso faria mal para minha saúde, mas meu propósito era emagrecer, meu propósito era me aceitar, era perder os quilos que eu queria, e eu simplesmente parei de comer. Eu comia meio biscoito e já me sentia super culpada, ia nas festas e não comia, e fui perdendo muitos quilos gradativamente, até que com 5 meses eu emagreci 16 quilos. Tratar de transtorno alimentar é como qualquer outro problema psicológico, né? O psicólogo precisa conhecer o cliente, saber a história de vida, né, as características da pessoa. Normalmente esses transtornos, né, eles são comuns em pessoas que têm características parecidas, pessoas perfeccionistas, pessoas ansiosas, né? Então o psicólogo precisa conhecer o mundo dessa pessoa e descobrir por que desenvolveu esse transtorno. Bom, eu acho que o tratamento é um pouco complexo, mas o primeiro passo, assim, eu acho que, pelo que eu lembro, foi o acompanhamento psicológico, porque, na verdade, é uma disfunção psicológica que afeta o físico, né? Então, se você conseguir tratar o psicológico primeiro, é importante. Mas eu acompanhei com endocrinologista, com nutricionista, e eu acho que o ponto mais crítico, assim, foi quando eu cheguei aos 34 quilos, eu com 1,62 m, que é a mesma altura que eu tenho hoje, com 34 quilos, e o meu médico chegou e falou pra minha família que se eu não engordasse pelo menos 200 gramas em uma semana, que eles teriam que me internar. Só que ao mesmo tempo me internar era um risco muito grande, porque minha imunidade estava baixíssima, então eu podia pegar uma infecção na hora. A família e os amigos são de fundamental importância para, né, ajudar a pessoa com transtorno alimentar a sair desse quadro, né? A família precisa entender, né, que antes de tudo não é um querer só. A família precisa entender que a pessoa está passando por um quadro de doença mesmo. Né? E os amigos também, porque assim, é muito comum as pessoas acharem que é só por um capricho, porque está querendo ficar com um corpo mais magro, né? Então a família e os amigos devem entender que é um processo e que eles têm fundamental importância no tratamento. Eu tive muita sorte que minha mãe percebeu muito rápido, assim. Assim que eu parei de comer, eu lembro que foi nas férias, eu estava na casa da minha avó fazendo pastel, bolo, e simplesmente eu parei de comer. Então, minha mãe percebeu muito rápido e aí a gente já começou a procurar um tratamento e procurar me ajudar. Minhas amigas na minha escola também me ajudaram demais. Só que ao mesmo tempo eu não deixava, eu criei uma barreira, igual eu falei, eu criei uma barreira de raiva mesmo, eu ficava com raiva das pessoas quando elas vinham tentar me ajudar. Então é muito difícil para a família, para poder fazer alguma coisa que seja realmente de efeito. Eu tive acompanhamento psicológico, que me ajudou demais, acompanhamento com outros médicos, mas assim, para as pessoas que são próximas, é muito difícil você saber como você vai tocar nesse assunto com a pessoa, porque ela simplesmente não quer falar, ela acha que ela tá certa e que ela vai... essa é a proposta dela, esse é o objetivo dela. O próprio cliente já vai demonstrando que está curado, né? Quando ele começa a se equilibrar novamente com relação à alimentação, né? Se alimentar da forma correta. No caso da anorexia,
o paciente deixa de comer muito, ele come uma folha de alface e mesmo sentindo fome ou fraqueza, ele acha que é só isso mesmo. No caso da bulimia, né, além de alimentar, o cliente provoca o vômito, né, e a partir do momento que esses sintomas desaparecem, a gente pode considerar que o cliente está curado, né? O risco de desenvolver isso novamente é possível sim, porque as pessoas que desenvolvem determinados sintomas, né, elas vão, ao longo da vida, de acordo com os problemas que vão passando, podem sim realmente voltar a desenvolver os mesmos sintomas. Né? Não quer dizer que isso vá acontecer, né? Mas que existe um risco sim. A princípio eu achava que eu tinha o controle da situação e que quando eu chegasse no peso certo, eu ia simplesmente voltar a comer normalmente, já estava feliz com o meu peso certo e tudo bem. Mas o buraco é muito mais embaixo, porque à medida que você vai perdendo seu peso, você vai deixando de comer para você não recuperar o que você já perdeu. Então é uma pressão psicológica que você mesma faz muito forte, porque quando eu comia um pouco mais do que eu comia antes, eu já sentia uma culpa muito grande e isso me fazia muito mal. E no início eu achava legal, achava que eu estava emagrecendo, mas com o tempo eu fui reconhecendo mesmo que eu estava muito magra e as pessoas falavam e isso me incomodava muito. Eu fiquei muito irritada e eu acho que isso é uma coisa que acontece com todo mundo que passa por essa situação, a gente fica irritado. Todo sintoma psicológico tem um fator desencadeante. No caso dos distúrbios alimentares, claro que padrão de beleza pode influenciar sim. Né? Não é só isso, mas é um fator que a gente tem que se considerar. Bom, eu acho sim que tem um padrão de beleza que é, de certo modo, imposto sobre a sociedade. Acho que as pessoas, principalmente o público feminino, e na adolescência eu acho que isso é mais propenso a acontecer, elas querem atingir esse padrão, elas querem ser aceitas, elas querem se aceitar e ser aceitas. E para isso vale tudo, vale emagrecer e ficar com um corpo bacana e se olhar bem no espelho e se aceitar. E assim, a linha é muito tênue entre você querer emagrecer e ter um corpo legal, o que eu acho que é saudável, mas daí isso virar uma obsessão é muito fácil, as pessoas têm que tomar cuidado. Eu acho que tem sim influência de autoestima também, acho que isso pode influenciar, mas tem esse padrão de beleza sim, só não vê quem não quer, sabe?